Apocalipse capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aquele que anda, ele não está parado, ele anda, ele caminha pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço. Bata no peito e diga: Deus me conhece. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, glória a Deus, aleluia. Sofreste pelo meu nome e não desanimaste, glória a Deus. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependa. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Aplauda com força a palavra de Deus. Então eu acho essa passagem extraordinária. A história de Éfeso me abala. Éfeso é uma cidade da Ásia Menor. É uma das maiores cidades, era até uma das mais importantes cidades do mundo naquele período. Era uma cidade situada geograficamente num lugar estratégico. O comércio mundial passava por ali. Havia mais ou menos 300 mil habitantes na cidade já naquela época, você tem noção? Um estádio para mais de 25 mil pessoas, ou seja, Éfeso era gigante. E a palavra de Deus vai nos contar, quem quiser anotar e depois ler, lá em Atos 19, que Paulo chega em Éfeso e ele chega para pregar em Éfeso com uma sede muito grande. Ele queria evangelizar, porque ele sabia que aquele local era estratégico. Ele tinha um sonho de levar a palavra ali, porque ele imaginava que se em Éfeso a palavra fosse enraizada, haveria então uma efusão do Espírito, um avivamento que iria pegar muitas pessoas, principalmente o povo pagão. Então São Paulo vai para Éfeso. Éfeso, os efésios eram um povo muito acostumado com magias negras, e eles tinham uma deusa que eles admiravam muito, que era a deusa Diana, a deusa da fertilidade, enfim. Então até o comércio de Éfeso era um comércio baseado nessa crença deles. Eles vendiam estatuetas de Diana. Então as pessoas vinham de vários lugares. Acontecia uma peregrinação religiosa, pagã, claro, para Éfeso. Financeiramente, Éfeso era sustentada basicamente por uma idolatria. E aí chega São Paulo em Éfeso. O povo de Éfeso também era um povo muito culto. Era um povo que gostava de filosofia. Então eles gostavam de estudar novas ideias. E quando Paulo chega em Éfeso para pregar em Éfeso, claro, uma ideia nova, vamos ouvir do que se trata. E Paulo começou a pregar. E Paulo começou a falar 1 mês, 2 meses, 3 meses, falando no meio daquele povo, anunciando que Jesus é o Senhor. Diga amém. Anunciando que Jesus é o único Senhor. Diga amém. Mas você imagina, quando diz que Jesus é o único Senhor e não há outro Deus além dele, e o comércio? E as estatuetas de Diana, que alimentava-os, e ali não tinha, eles não conseguiam amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não queriam um Deus que iria tirar o pão deles na cabeça deles.
Então o povo começou a não aceitar mais Paulo e falou: Paulo, vai embora, some daqui. E Paulo foi expulso. Eles não aceitaram. Paulo juntou um grupinho de pessoas, pequeno grupinho, e foi para uma casa. E ele falou: eu vou ficar pregando aqui na casa. E Paulo começou a pregar para alguns. Só que à noite Paulo dobrava o joelho para orar. E Paulo começou a pedir: Deus, eu quero essa cidade de Araraquara, aleluia. Deus, eu quero essa cidade de Éfeso. Deus, eu quero Éfeso. Deus, eu quero Éfeso. E Paulo foi orando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quem veio na terça-feira? Foi terça? Quem veio na terça-feira sabe que quanto mais eu me esforço, mais fé o meu coração transparece, transborda, e Deus realiza as graças. Quando Paulo começou a orar, Deus foi preparando uma unção extraordinária. E um determinado dia, Deus derramou uma graça tão poderosa em Paulo, mas tão poderosa em Paulo, que começou a acontecer milagres. Começaram a acontecer graças extraordinárias. As pessoas começaram a ficar impactadas. Por onde Paulo andava, a cura começou a acontecer. O poder de Deus se manifestando. Olha a cura aí, evangelizando. Daí a pouco, Paulo era um só e queriam Paulo em todo lado. Então pegavam panos de Paulo, lenços de Paulo, Atos 19, levavam nos enfermos. E onde os lenços, os panos de Paulo tocavam nos enfermos, eles eram curados e expulsavam os demônios. A evangelização começou a crescer. E naquele dia Deus derramou um poderoso avivamento em Éfeso. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja totalmente pentecostal. Quem é pentecostal aqui, aplaude a Deus. Éfeso era a igreja extraordinária. São Paulo precisava continuar pregando, então São Paulo levantou um outro homem para ser bispo lá, Timóteo. Timóteo se tornou bispo, e Timóteo mantinha o mesmo fogo. E quando Paulo saiu de perto, Paulo escreve para Timóteo e fala: ei, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu. Reaviva a chama, reaviva a chama, reaviva a chama, reaviva a chama. E essa palavra ecoava no ouvido e no coração de Timóteo. Só que, como o evangelho começou a crescer muito, despertou Roma. E Roma então atacou Éfeso em busca dos cristãos e conseguiu capturar Timóteo e matou Timóteo, arrastado por cavalos e apedrejado. Ali então Éfeso, com a morte de Timóteo, ficou sem bispo. Então o novo bispo foi enviado para Éfeso. Ei, gente, João, o discípulo amado. E quando João vai para Éfeso, irmão, ele não vai sozinho. É a igreja do fogo? É. Então é lugar de mamãe. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Vambora, mamãe! Vamos falar, mamãe! Você sabia que Nossa Senhora tinha morado em Éfeso? Nossa Senhora foi para Éfeso. Gente, o povo se tornou... Todo mundo lá já era escravo de Nossa Senhora. Já tinha correntinha já na época já. Apaixonado por Nossa Senhora. Imagina João ali evangelizando, pregando amor, Nossa Senhora ali, o fogo descendo, o povo no fogo, fogo, avivamento, fogo, fogo, Maria, avivamento, fogo, Maria, avivamento. Poder de Deus naquele lugar. Poder de Deus naquele lugar. Só que os romanos ficaram mais preocupados ainda. Engraçado, matamos um, o negócio só está multiplicando. O que está acontecendo? Vamos perseguir o próximo. Quem é o próximo? É o tal de João. Vamos pegar João e agora nós vamos levar ele para um lugar bem público. Nós vamos matar João na vista de todo mundo. Nós vamos dispersar esses cristãos. Prenderam João. Colocaram um caldeirão muito maior que isso aqui. Botaram fogo no caldeirão e colocaram óleo, azeite, e deixaram o azeite ferver. Já voou em você uma gotinha assim de gordura quente? Sim? Sim ou não? Dói um pouquinho, né, irmão? Agora imagina você dando um mergulho numa piscina, gente. Misericórdia. Colocaram a gordura fervendo e falaram: joga João! E o povo assistindo, milhares de pessoas. Pá, pulou João lá, pulou, afundou. Matamos João. De repente João se levanta
no meio da gordura fervendo, sem sequer ter queimado nenhum fio de cabelo. Vamos aplaudir a igreja, gente. Vamos aplaudir a igreja. Aí, irmão, o povo ficou maluco. Mas que é isso? O homem não morre. Deve ser um semideus. Vamos prender João. E prenderam João e mandaram João para a ilha de Patmos. É importante dizer, o evangelho de João foi escrito em Éfeso. As 3 cartas de João foram escritas em Éfeso. O Apocalipse foi escrito em Éfeso, ali na ilha de Patmos. Ilha de Patmos. Lá está João, o discípulo do amor, o discípulo amado, aquele que deitava no peito de Jesus. Tudo ele sim representava mais que nunca o amar a Deus sobre todas as coisas. Ele mesmo se intitulava: eu sou o discípulo amado, eu sou o discípulo amado. Eu senti o amor dele e eu o amo e eu quero amar acima de tudo. Claro, estava aprendendo com mamãe, né? Lá na ilha de Patmos, João está orando. Ele está orando, ele está orando, ele está orando. De repente veio uma luz todo poderosa. Quando ele olha para trás, ele vê o próprio Jesus. Jesus aparece para ele todo glorioso. E Jesus fala para ele: olha, João, escreve para mim 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E eu quero mandar um recado primeiro para Éfeso. A minha igreja, Senhor? Sim. Você é o pastor, você é o bispo. Vamos escrever para Éfeso. E aí João começa a redigir o que o Senhor está ditando para ele. Ele anda no meio da igreja. Conheço as tuas obras. Conheço o seu reteté, igreja de Éfeso. Conheço como você gira no manto aí no fogo. Conheço a sua paixão por Nossa Senhora. Conheço como você é devoto da palavra de Deus. Conheço que você vai à missa o tempo todo. São elogios. Em nenhuma outra carta se elogiou tanto. Deus vai elogiando. Olha, a liturgia de Éfeso era perfeita. A igreja de Éfeso era extraordinária. A igreja de Éfeso era um brilho. Na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo rasga elogio para Éfeso. Eu fico surpreendido quando eu vejo vocês, quando eu me lembro de vocês. Meu coração abrasa quando eu vejo vocês e penso em vocês, povo do fogo, povo pentecostal, povo de Jesus. Éfeso era quase perfeita. Quase. No meio de tantos elogios, o Senhor diz uma crítica. Vou até ler de novo aqui para a gente relembrar os elogios. Conheço tuas obras, boas obras. Conheço o teu trabalho, bons trabalhos. Conheço tua paciência. Quem é paciente aqui, diga glória a Deus. Foi fraquinho, hein, gente? O povo de Éfeso era. Não pode suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança? Quem tem perseverança? Perseverança de verdade, diga aleluia. Melhorou, hein? Glória a Deus. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome, a Jesus. Sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Só elogios. Mas eu tenho contra ti uma coisa: você deixou arrefecer o seu primeiro amor. Sabe o que acontece, irmãos? Nós não somos anjos. Nós não somos anjos. E nós nos apegamos a muita coisa. Algumas vezes até na própria aparência. Algumas vezes a gente se apega até no reteté. Mas o que Deus está falando com Éfeso: ei, desperta, Éfeso! Eu quero amor de vocês. Eu quero adoração sincera. Arranca o que te prende, arranca o que te prende, Éfeso, e volta para um amor sincero. Olha onde você caiu, olha o que está te segurando, olha o que está atrapalhando. Volta para o primeiro amor, volta para uma paixão ardente que queima e que me torna e que me faz ser o Deus amado acima de todas as coisas. Irmãos, a verdade é essa: nós estamos longe de amar a Deus sobre todas as coisas. Para ser livre no Espírito, nós precisamos fazer um exercício e começar a colocar Jesus acima de tudo.
acima de todos. É tão difícil para nós, mas a gente precisa começar a olhar para a nossa vida e olhar onde é que a gente está caindo, o que é que está nos travando, o que é que está segurando. Não é para parar de estudar, não é para parar de trabalhar se Jesus não te chama, não. Mas na hora de estudar, leva Jesus com você. E na faculdade, leva Jesus e testemunha Ele lá. E lá no seu trabalho, leva Jesus com você e testemunha Jesus lá. E quando você andar na rua, leva Jesus com você. Quando você escolher sua roupa para sair na festa, leva Jesus com você. Quando você for andar no supermercado, leva Jesus com você. Quando você for aconselhar um amigo, leva Jesus com você. Amar Jesus sobre todas as coisas. Bata no peito e diga: eu preciso amar Jesus sobre todas as coisas. Amar a Deus. E eu fico me lembrando do meu grande impacto. O batismo no Espírito Santo, ele tem um dia, ele tem uma hora, ele é marcante. Se você procurar na sua mente, você vai encontrar um dia que realmente Deus te pegou. E esses dias me deu uma saudade daquele impacto que eu recebi, daquele repouso no Espírito Santo que Deus me deu, que foi diferente de tudo. Onde eu senti Jesus me abraçando. E quando eu caí, Ele caiu comigo. E parecia que Ele entrava dentro de mim e eu gritava no chão. E fiquei mais ou menos 40 minutos a 1 hora caído no chão, gritando. Sentindo o amor extraordinário. Que com certeza mudou minha vida para o resto da vida. Mas o corre-corre da vida vai tirando o nosso foco. E a gente precisa o tempo todo parar, pensar e voltar ao que realmente importa. Irmão, eu amo o reteté. Mas o que realmente importa está dentro do seu coração quando você está no reteté. Eu amo ajoelhar para adorar Jesus. Mas o que realmente importa está aqui dentro. Eu quero provocar você. Eu estou aqui para provocar você a fazer uma oração para Deus. Eu tenho lá na comunidade o Silvério e a Neia. O Silvério e a Neia, eles têm 13 anos de casado. O Silvério é meu filho na comunidade, mas também é meu tio. E eles parecem um casal de namorados que começou a namorar ontem. Gente, meloso os dois. Meloso. O tio Silvério toca e canta. Aí ele vai tocar na missa e cantar o salmo, irmão. Do nada ele dá uma desafinada, desafina ali, erra uma nota. E a Neia tá: ai, como meu marido canta bem. Você viu como é que o Silvério cantou maravilhoso? E a gente fica olhando assim: meu Deus do céu, mas que paixão. É 13 anos de casado. E os olhos dela brilham assim, sabe? Um negócio louco, parece um casal de namorados. Aí teve um dia que eu virei pra ela e falei assim: ô Neia, eu nunca vi um casal com 13 anos de casado igual vocês. Qual que é o segredo? Aí ela levantou a cabeça e falou: segredo? Eu falei: qual é o segredo para você manter o seu casamento assim, desse jeito, tão assim apaixonado? Vocês são melosos, né? Qual que é o segredo? Ela falou: sim, tem um segredo. Eu falei: qual? E ela disse: todas as noites, quando eu vou dormir, eu ajoelho na minha cama para fazer minhas orações. E no meio das minhas orações, em um momento eu falo: meu Deus, eu quero te pedir uma coisa. Me ajuda a amar mais o Silvério. Todos os dias, eu peço a Deus para amar o Silvério. Sabe de uma coisa? Deus me atende. E deu aquela gargalhada de mulher apaixonada. E eu pensei: meu Deus, que falta de vergonha na minha cara. Porque não é toda noite que ao ajoelhar aos pés da minha cama, não é toda noite que eu peço: Jesus, me faz te amar mais amanhã. Sinceramente, você pede emprego, você pede trabalho, você pede cura, você pede isso, você pede aquilo, você pede mais compreensão, você pede um milagre para os outros. Mas quantas vezes você pede: Jesus, me ensina a te amar mais, eu quero te amar mais, eu quero te amar mais, eu quero te amar, Deus, acima de todas as coisas. A gente se perde nisso. A gente se perde. Mas quando a gente pede, a gente alcança. E aí eu lembro da história de Santa Teresa de Ávila.
Santa Teresa d'Ávila, uma mulher mística, apaixonada por Deus. Mulher mística. Um belo dia, ela que era apaixonada por Jesus, sentiu seu coração esfriando. E ela percebeu que aquela paixão louca estava sumindo. E ela começou a entrar num desespero. Meu Deus, eu não estou conseguindo sentir o teu amor, eu não estou conseguindo sentir Deus, eu não estou conseguindo sentir o teu amor, eu não estou conseguindo sentir, eu não estou conseguindo sentir. Só que aquela frieza foi indo mais profundo. Às vezes Deus dá pra gente, Ele permite que a gente passe um deserto. E ela entrou num deserto espiritual. E aí ela já não queria mais adorar. Mas ela queria, mas ela não tinha vontade. E teve um dia que estava tão ruim que ela chegou para as irmãs e disse: Ei, me tranquem na capela, por favor, me tranquem na capela. Me tranquem na capela que eu preciso ficar perto de meu Deus. E trancaram Santa Teresa de Ávila na capela. Ela chegou e falou: Jesus, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, Jesus. Mas eu não quero sair daqui. Eu quero ficar contigo. Mas já que eu não consigo rezar, Jesus, eu vou contar os tijolos da capela, só para ficar aqui perto do Senhor. E ela começou a contar os tijolos. E ela passou o tempo da adoração dela toda contando tijolos. Naquele mesmo dia, ela deitou. E na hora que ela deitou, antes de dormir, ela começou a sentir o coração aquecendo. Sabe quando o coração aquece? Ela começou a sentir um amor. Um amor. Aí ela começou a chorar. E ela começou a sentir o amor por Jesus. E ela sentiu um amor místico. E Deus foi entrando na mente, no coração, na alma. E ela começou a se sentir apaixonadamente louca de amor por Jesus. E começou a chorar. E começou a dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Uma luz brilhou no quarto dela. E de repente apareceu Jesus sorrindo para ela. Aí ela começou a chorar mais ainda. Jesus, eu amo o Senhor. Jesus, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E Jesus começou a dizer: Teresa, eu te amo. Jesus, eu te amo. Teresa, eu te amo. Jesus, eu te amo. Teresa, eu te amo. Jesus, eu te amo. Teresa, eu te amo. E chorando ela falou: Senhor, como o Senhor pode me amar? Qual é o momento que o Senhor mais me ama? Como o Senhor pode me amar? Quando eu estou rezando? Quando o Senhor me ama mais? Jesus sorriu e disse: Teresa, o dia em que eu mais chamei, a hora em que eu mais chamei, foi quando você ficou dentro da capela, contando os tijolos, só para não sair da minha presença. Ei, a gente não pode sair da presença. A gente não pode sair da presença. Eu preciso pedir a Deus o dom de amá-lo sobre todas as coisas. Dá um misão aí para mim, irmão, mi maior. Segura no mi maior, qualquer coisa aí na escala. E aí, há um tempo atrás, eu estava assistindo uma live, lutando, e de repente eu vi uma live de um padre que eu amo muito, que foi muito importante para mim. Talvez os mais jovens não tenham tido muita experiência, mas eu amo. Padre Marcelo Rossi, alguém conhece aqui? E eu vi o Padre Marcelo com o Santíssimo, o ostensório. E o Padre Marcelo ali, ministrando oração. E de repente ele falou: vamos cantar para Jesus. E ele começou a cantar. Cadê os músicos? Me ajuda ali, irmão. Me ajuda ali. Começou a cantar. Meu pensamento. Começou a cantar essa canção. Meu pensamento vive em você. Pode ser no tom que vocês quiserem, viu? Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar. Eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar o quê? Te amo.
pode dedilhar. Nessa hora, a voz do Padre Marcelo embargou. Ele começou a chorar. Eu olhando, falei, meu Deus, tanto tempo que o Padre Marcelo canta essa... Tem música que toca o coração da gente, né? Mas tem tanto tempo que ele canta essa música, 20 anos, e até hoje ele chora com essa música. Naquela hora meu coração ardeu e o Espírito Santo começou a falar comigo. Que não é só a canção, é a verdade que brota do coração. Naquela hora meu coração ardeu. E eu entendi uma coisa. Que eu precisava cantar essa música. E sentia um clima todo diferente. O clima muda. Sentia o ar mudar. Aí eu lembro, meu início, renovação carismática, eu no fogo e eu orando dentro do quarto. Deus, muda o ar desse lugar, muda o ar em glória, muda o ar. E me bateu uma saudade naquele dia, uma saudade daquele tempo, uma saudade de Deus, uma vontade de abraçar Jesus, de beijar Jesus, beijar o pé dele, uma vontade louca de ser batizado no Espírito só para adorar, não para ser visto por ninguém, só para Ele, só eu e Ele dentro do meu quarto, eu e Jesus, Jesus e eu e o Senhor, só nós dois dentro do quarto, eu querendo dizer para Ele, Jesus, o Senhor é meu tudo, e eu não posso, eu não quero nada me prenda em outras coisas, Senhor, me desprende de tudo, Senhor, porque tudo que eu quero, tudo que eu preciso, é o Senhor. Vamos cantar essa música? Meu pensamento Canta com fé. vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu nasci pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima nesse lugar. Há um clima todo diferente Que aquece, mexe com o coração da gente.